Senador, obrigado pela oportunidade. Eu sou Felipe Gimenez, procurador do Mato Grosso do Sul e associado à Associação Pátria Brasil, uma associação civil que tem trabalhado na defesa dos valores democráticos e republicanos. E tem uma ligação muito forte com os movimentos de rua. E quero introduzir a minha fala focado na pauta dessa audiência, que é o combate ao voto branco, nulo e à abstenção. O que significam essas três atitudes? A anulação do voto, o não votar, que é o voto branco, e a abstenção, que é redundante. Nós temos que entender que o cidadão, muito provavelmente, ao tomar essas atitudes, o faz por conta da sensação que tem em relação ao processo eleitoral. De fato, nós precisamos olhar a nossa história e perceber que carregamos um ranço ainda do Império. Hoje, embora a gente tenha instaurado a República em 1889, hoje, em 2018, autoridades públicas se portam como se fossem reis, príncipes, e o colega advogado lembrou bem, vivem em palácios. A neurolinguística ela é muito importante porque o que aprendemos e o que falamos passa pela palavra. Se não houvesse a palavra, não teríamos compreensão dos fatos da vida. O que ocorre? Embora vivamos numa república, e embora nossa Constituição claramente diga que todo o poder emana do povo, nós vivemos de fato, e isso parte das autoridades públicas, um comportamento monárquico, absolutista, algo que beira o absolutismo medieval. É interessante observar o Palácio da Justiça Eleitoral. Aqueles senhores têm poder executivo, legislativo e judiciário. Eles executam o serviço eleitoral, e aqui, mais uma vez, a questão da neurolinguística. Temos que parar de chamar isso de justiça eleitoral. É serviço eleitoral, serviço. Colher a manifestação soberana de vontade do cidadão e processá-la é serviço. E esses administradores desse serviço eleitoral executam, normatizam através de suas resoluções e julgam. E se julgam competentes para julgar os próprios atos. A Associação Pátria Brasil estará impetrando por esses dias um mandado de segurança contra a última resolução, que restringiu a impressão do voto a um percentual insignificante de sessões eleitorais. E por mais que algum colega advogado estranhe, nós vamos insistir na competência do STF, porque entendemos que todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral são impedidos, ou no mínimo suspeitos, para julgarem a resolução que aquele pleno redigiu. Redigiram uma resolução e nós entendemos que ela é inconstitucional, ela é abusiva, porque quando a lei determinou a impressão do voto, ela veio para sanar um problema gravíssimo do nosso processo eleitoral, que é o escrutínio secreto. Eu já disse em outra oportunidade aqui, o santo grau da seita do santo byte é o BU. No entanto, o BU é um totalizador. A etapa de identificação e atribuição do voto ao destinatário escolhido pelo cidadão, ela é processada no ambiente obscuro, no ambiente digital, obscuro, manipulável, volátil e que não deixa rastros. Volta e meia nós ouvimos que ao tempo da cédula de papel havia fraude. E isso é uma crítica à cédula de papel. Senhores, ao tempo da cédula de papel havia fraude e se percebia as fraudes justamente porque havia corpo físico daquele fato jurídico. E as inúmeras experiências que a Justiça Eleitoral permite antes e depois com a máquina e o seu software são absolutamente inúteis. Porque a segurança que queremos é a segurança jurídica.
O funcionamento que queremos é o funcionamento do ordenamento jurídico. E o que importa a nós, cidadãos, é a publicidade do ato jurídico. A identificação do voto e a atribuição aos seus destinatários deve ser público, deve ser um ato público, porque é um ato administrativo. Eu insisto em dizer que não é jurisdição, porque juízes têm o hábito de pensar que tudo que fazem em sua vida, inclusive particular, é jurisdição. Mas identificar e atribuir o voto é um ato administrativo e se submete ao princípio da publicidade para ser válido. Nesse ranço de monarquia absolutista, o cidadão é alijado, é tratado como uma peça de plástico, que é convocada no dia da eleição a encenar um teatro e depois é descartado. Eu entendo que o problema do voto branco nulo e a abstenção, a ausência, se dá em razão disso. Alguns cidadãos se cansaram de serem ignorados, de serem tratados não como cidadãos, mas como súditos. Essa é a experiência do cidadão. Quando uma autoridade pública, um senador, um deputado federal, um juiz, numa fila de embarque no aeroporto, dá uma carteirada para passar adiante, e a carteirada praticamente faz parte da cultura dos agentes públicos, essa atitude de entender que o poder está em si e não no cargo, essa atitude de confundir o cargo com a própria pessoa, o indivíduo pensa que ele, indivíduo, é investido de poder, e o poder decorre do cargo, as funções decorrem do cargo. Mas esse comportamento de soberania, monárquico, de desprezo ao cidadão, passa ao cidadão a sensação de súdito. Súdito, etimologicamente, é subdito, subditum, alguém que vive debaixo da vontade de outro. Participar das eleições no Brasil é como chegar à muralha do castelo e pedir, suplicar ao rei. E algumas pessoas se cansaram de escolher, se cansaram de suplicar. Não todos. Há um grupo de valentes nesse país se levantando todo dia. E esses não se cansaram, não desistiram e não entregarão o país a esse futuro negro que se desenha. Nós exigimos respeito à nossa cidadania. E a nossa compreensão do processo eleitoral precisa ser clara. O processo eleitoral se faz de etapas. E o sigilo, que a Constituição coloca como princípio, como garantia, é o sigilo do exercício do voto. Do exercício, para que o cidadão, obviamente, não seja constrangido na sua escolha soberana. Mas a etapa seguinte, essa manifestação legítima e soberana, deve ser tratada pelo administrador público como uma ordem a ser cumprida. É uma ordem a ser cumprida. Eu escolho e voto no senador. Eu estou dando uma ordem ao administrador de serviço público que atribua ao senador o voto que dei. E eu só tenho segurança na realização desse processo se ele for público. A volatilidade do ambiente digital é absolutamente insegura. A alegação de que não há fraude na urna, de que nunca se detectou fraude, é justamente por isso. É o pensamento reverso. Não se vê fraude porque o fato não permanece, o evento não permanece. O corpo físico é que traz o fato para o conhecimento. O corpo físico, a prova, é que permite o conhecimento posterior e a fiscalização. Não é de se estranhar que nações com alta tecnologia utilizam o papel. A urna é um mito, porque a tecnologia da urna é incapaz de respeitar o processo eleitoral, os princípios que se impõem sobre o processo eleitoral. Diferentemente do sistema bancário, que é atribuído como analogia, o sistema bancário se beneficia do sigilo em toda etapa do processo. O processo eleitoral, não. Ele tem um aparente antagonismo, porque ele começa com um ato sigiloso e, necessariamente, ele deve seguir com os atos públicos. Os atos que se seguem devem ser públicos. A urna eletrônica é como o espelho que foi entregue aos índios na praia, ainda que isso possa ser só uma metáfora. Aqueles índios trocaram ouro, terra, por
um aparente artefato tecnológico. Nós temos trocado nossa cidadania por esse mito tecnológico que é a urna. E, embora vivamos num país, num Estado laico, a justiça eleitoral e a urna eleitoral são tratados como um objeto sagrado, que exige de nós, cidadãos, fé. Eu ouvi isso de um servidor público, um servidor da Justiça Eleitoral do meu estado. Questionei ele, mas e se a atribuição do voto no processador é direcionada de forma indevida, infiel, fraudulenta? Ele disse, mas isso não acontece. Eu quero saber, quero ter certeza que isso não acontece. Ele me disse, mas você tem que acreditar. Afinal, o Estado é ou não é laico? Ou a nossa religião é o Tribunal Superior Eleitoral e o altar é a urna? Exigimos respeito porque se o cidadão continua sendo alijado e tratado como súdito, ele vai, obviamente, perder o interesse pelo processo. Nós precisamos ter a certeza de que nossa manifestação de vontade soberana está sendo tratada com respeito. E o princípio da publicidade vige sobre o ato. Mas não só ele, da democracia e o próprio princípio republicano. Porque democracia é a escolha da maioria. E república é coisa do povo. Res publica. É a propriedade do povo que está em questão. Só que se nós temos como instrumento da nossa soberania, como instrumento da nossa democracia, como instrumento de nossa república, o voto na escolha de nossos representantes, não há república se a escolha dos representantes tem sido feita pelos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral. Não há república. O regime político que vivemos pode ser qualquer outro, mas não é republicano. Porque nós entregamos nossa cidadania aos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, na medida em que eles não respeitam o princípio da publicidade. O voto impresso, a lei que os senhores aprovaram com uma maioria significativa, essa lei deve ser cumprida e não há nela discricionariedade para o administrador do Serviço Público Eleitoral. Por quê? Porque ela instituiu um direito em favor do cidadão. Eu gostaria de saber qual é o critério dos ministros da Justiça Eleitoral para decidir qual cidadão terá de fato direito à sua cidadania através de um processo eleitoral transparente e fiscalizável. Porque aquelas sessões eleitorais onde não houver impressão do voto, a cidadania está sendo alijada. Eles farão essa escolha? Elegerão apenas 5% de nós como cidadãos e os restantes terão que se submeter a uma contagem secreta dos votos? Não há discricionalidade na lei, é direito de cada cidadão. E a legislação eleitoral garante que, em havendo mau funcionamento do sistema eletrônico de votação, seja disponibilizada a cédula de papel. Isso não é opção discricionária. Se não houver na sessão eleitoral a impressão do voto para a produção da prova física que permita a contagem de todos os votos e respeita o princípio da publicidade, deve ser disponibilizada a cédula de papel. Porque ela tem a tecnologia de permitir o sigilo no início e a publicidade nas etapas seguintes. Meu tempo, Excelência. Você ainda tem mais 5. Ok. Esse ranço de uma monarquia precisa ser superado. Este parlamento precisa exigir respeito à sua porção do poder. E eu convoco o senhor, senador, e aos demais políticos que estejam nos ouvindo aqui, senadores, deputados, a lei não está recebendo a proteção devida na ação direta de inconstitucionalidade proposta por Raquel Dodge. Esse papel cabe à Advocacia Geral da União. Mas, infelizmente, e eu não sei por que razão, aquela peça trazida pela Advocacia Geral da União não faz a defesa da lei que os senhores redigiram. Embora alguns colegas advogados possam discordar, o que se trata no controle abstrato de constitucionalidade, na ADIM, é o direito coletivo, precisamente a cidadania, no caso dessa ação. Todos compartilhamos desse direito e todos temos interesse. E os legitimados do artigo 103 têm legitimidade para propor ação no controle abstrato, e eu entendo que legitimamente figurar como litisconsortes ativos na ação. Eu imploro aos senhores políticos e partidos políticos
ingressem na ADIM como litisconsortes, para que sua presença lá, sua manifestação lá, faça a defesa imprescindível da norma. A lei não é inconstitucional. A argumentação da Raquel Dodge é, no mínimo, estranha, para dizer de uma forma respeitosa. Ela propõe que no controle abstrato de constitucionalidade se colha de um fato concreto uma suposta inconstitucionalidade e desse fato concreto ela quer inquinar a lei de inconstitucionalidade. Porque na argumentação dela propõe que, eventualmente, a impressão do voto identificaria o eleitor. Obviamente, isso não está na lei, e a lei foi posta debaixo dos princípios constitucionais. A eventual execução ilegal da impressão do voto não compromete a lei. No entanto, e é esse o aspecto que eu gostaria que algum litisconsorte, ingressando na ADIM, articulasse. Ampliar o pedido para que, se a Corte Constitucional optar pelo exame de um fato concreto para concluir pela inconstitucionalidade da norma, que seja examinada a inconstitucionalidade da própria urna, porque sem impressão de voto, ela violenta o princípio da publicidade. E, consequentemente, todo o sistema eletrônico de votação deverá ser declarado inconstitucional. Percebam que minha argumentação é condicionada. A lei que permitiu a implementação do sistema eletrônico de votação não autorizou que se violentasse o princípio da publicidade. Havia de se encontrar um equipamento que respeitasse os princípios jurídicos. No entanto, a urna que conhecemos como é hoje, sem a impressão do voto, sem a produção da prova física, ela violenta o princípio da publicidade, a democracia e a república. O voto impresso vem para sanar essa arbitrariedade, essa teratologia. Mas, se a Corte Constitucional acolher o argumento de Raquel Dodge, optando por colher da execução da lei a inconstitucionalidade da lei, que para mim é um absurdo, essa linha supostamente exegética, se a Corte optar por isso, ela deve declarar inconstitucional o sistema eletrônico de votação, porque o instrumento usado hoje, ou seja, a execução daquela autorização legal de uso do sistema eletrônico, esse instrumento é inconstitucional, porque violenta os princípios constitucionais. Eu peço, senador, considere isso. A Associação Pátria Brasil disponibilizou uma peça de ingresso. Obviamente, os senhores são muito bem assessorados, poderão acrescentar. Não há custo nisso. E eu gostaria que os senhores, representantes do povo, senadores e deputados, compreendessem que, neste momento, nada é mais caro para o povo brasileiro do que o seu voto, do que uma eleição rígida. Quem tiver a sabedoria de abraçar essa causa, abraçará o povo. Entendam, senhores, não há ônus em ingressar na ação em defesa dessa lei. Há bônus. E, por incrível que pareça, não encontramos ninguém até agora disposto a defender a norma, enfrentar as alegações de Raquel Dodge e fazer a discussão sobre esse mau uso do controle abstrato de constitucionalidade. Por fim, a lei que regula as eleições determina ampla fiscalização. E para os senhores terem uma ideia, ela determina que o fiscal deve estar a, no máximo, 1 metro do voto que está sendo apurado. Obviamente, se referindo à cédula. Mas entenda a gravidade disso. Toda a ordem normativa que regula as eleições põe como imprescindível a mais ampla fiscalização. E a restrição, qualquer restrição que seja, da fiscalização implica na nulidade da eleição. Ou seja, os fiscais hoje que se colocam no entorno da urna eletrônica não fiscalizam nada. É absolutamente restritiva a urna. E os senhores cidadãos e fiscais de partidos que fiscalizarão as eleições, os senhores têm o direito de que esse ato administrativo seja compreensível. Agora é 1 minuto. Porque o princípio da constitucionalidade, o princípio da publicidade, o princípio constitucional da publicidade determina a publicidade, e essa publicidade deve ser compreensível a qualquer cidadão. A Lei das Informações, no artigo 5º, determina que a informação deve ser prestada de forma clara e compreensível. Qualquer cidadão posto como fiscal dentro da sessão eleitoral deve ter à sua disposição meios que lhe permitam fiscalizar se o voto dado está sendo atribuído com o devido respeito e tratado com o devido respeito. Então, o sistema como é,
veda e restringe a fiscalização. A impressão do voto, a produção da prova física é imprescindível. E se não houver tempo, disponibilidade prática para colocação dos módulos impressores, deverá ser exigida a cédula de papel. É imprescindível. Muito bem, muito bem.